Bom dia, meus irmãos. Vamos pregar uma palavra do Senhor. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer a você que eu estou muito feliz porque o Senhor tem falado comigo, que muitas pessoas estão sendo libertas por meio dessa obra, pela pregação da verdade, pela seriedade com a qual o Senhor nos ungiu para que pregássemos o Evangelho isento de interesses. A palavra de Deus, ela vem sendo pregada dia e noite nessa página, de graça, ninguém te cobrando nada. A única coisa que nós cobramos a você é seriedade, responsabilidade, para de fato servir a Deus em espírito e em verdade. Não adianta você servir a Deus de maneira aleivosa, leviana, ou seja, de maneira traiçoeira, de maneira falsa, de maneira mentirosa. Porque a palavra de Deus, ela diz isso pra gente. Só conseguiremos entrar na presença de Deus quando estivermos dispostos a purificar o nosso coração. A palavra de Deus é muito clara em relação a tudo isso. E essa página, ela deixa muito claro aquilo que Deus quer de você. E aí cabe a você aceitar ou não. Eu tenho certeza que vocês já perceberam que nós não fazemos parte de nenhuma igreja, a não ser a verdadeira igreja de Deus, que é a igreja de Cristo, que é a igreja que está ungida pelo Espírito Santo, longe de templos, longe de líderes religiosos. Porque a palavra de Deus ensina em João capítulo 10 que só há um pastor e um só rebanho. Se você ler essa palavra, você vai perceber que quem quer ser salvo tem que seguir a Cristo. Se você crê na palavra de Deus, eu aconselho que você estude João capítulo 10, para que você possa entender que aquele que não entra pelo caminho do Senhor, ele está pulando o caminho. Ele está tentando entrar de outra forma. E essa outra forma é a religião. E a religião certamente matará você. Não interessa se você é espírita, se você é católico, se você é um bandista, se você é evangélico, não interessa a sua religião. A palavra de Deus ensina que só há um pastor. Se você usa um líder religioso para chegar a Deus, então é porque você não conhece a Deus. Porque Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus a não ser por mim. Então Jesus disse que ninguém vai. Então eu estou dizendo para você, se você está numa religião, você está vivendo conforme a sua vontade, você está vivendo conforme os seus deleites, conforme a sua cobiça, o seu coração não é purificado, você conhece algumas palavras do Senhor, mas você não as pratica, porque você não conhece o Senhor Jesus. Você não está usando o Senhor Jesus como seu único pastor. Não adianta dizer que eu vou para a igreja atrás de Jesus. Não adianta. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Jesus disse, se você quer me seguir, pegue a sua cruz e siga-me de perto. São palavras do Cristo, não palavras minhas. Palavras quais você desconhece, porque essas palavras não são pregadas nas igrejas evangélicas. Porque essas palavras são palavras que libertam vocês. Porque a palavra ensina que quando nós conhecemos a verdade nos liberta. Quando você conhece a verdade, a sua vida passa a mudar. Porque você consegue enxergar coisas que antes você não enxergava. Você vai perceber que a sua vida sempre foi... Tudo sempre esteve diante dos seus olhos. Mas você dificultou todas as coisas. Porque você negou a verdade. Mas a partir do momento que você aceita a verdade em seu coração, a verdade é essa que nós pregamos aqui de noite, então seu coração começa a ser liberto das mãos de Satanás. E você começa a enxergar uma nova realidade, uma luz no fim do túnel. E essa luz se chama esperança. Essa luz se chama Jesus, porque ele disse que ele é a luz do mundo. E quem caminha com ele, de modo algum, caminhará em trevas, porque ele iluminará os nossos passos. Por isso a palavra do Senhor ensina, entregue seus caminhos ao Senhor,
e o mais ele fará. Mas entregar os caminhos ao Senhor não é ir à igreja e dizer que entregou os caminhos ao Senhor. Entregar os seus caminhos ao Senhor é você viver a cada segundo a palavra de Deus. Aí sim você entregou os seus caminhos ao Senhor. Tudo que você faz é guiado pelo Senhor. Você tem o zelo de orar dia e noite em espírito. Orar não significa ajoelhar. Você pode orar em espírito e pedir: Senhor, quando eu não conseguir, me dê forças, porque eu quero servir a Ti. E virão tentações, mas não vem de Deus, porque Deus não tenta ninguém. Nós somos tentados pelos nossos próprios pecados. E aí é que se manifesta o poder de Cristo. Porque se há algum pecador nessa página, esse pecador sou eu. E eu acreditava que haviam certos pecados que eu não conseguiria vencer. Eu era incrédulo, mas eu sempre fui desenvolvendo a minha fé em Cristo. E Cristo foi agindo em minha vida de tal forma que eu não posso descrever para vocês o que Ele fez por mim. Porque só quem conhece é o Senhor Jesus sabe o que eu estou falando. Então, muita seriedade, irmãos. Se há um pecador que não merece estar aqui, esse sou eu. Se há um pecador que não merece estar na Bíblia, esse é Paulo, o grande apóstolo Paulo. Perseguidor da Igreja de Cristo, apóstolo pela misericórdia de Deus. E eu quero apelar pela misericórdia de Deus nessa manhã sobre a sua vida. Assim como eu, assim como Paulo, nós não somos merecedores dessa graça, mas o Senhor disse que se nós pedíssemos essa graça de coração, que Ele nos concederia essa graça. Eu quero ler uma palavra para você, uma palavra que não é lida nas igrejas evangélicas, porque a graça de Deus ela se manifestou copiosamente no mundo. Perceba que Deus te chama essa manhã, Deus está tocando profundamente seu coração para que você se arrependa dos seus pecados e que você creia no Evangelho. Então essa palavra que eu vou te dizer agora, ela se refere à ira de Deus sobre todo aquele que negar o seu chamado. Porque até agora a palavra está mansa, está macia, está gostosa de ouvir, né? Está tocando seu coração, você está pensando, a vitória vai vir, mas perceba que a vitória já veio. E a vitória, ela se deu na cruz de Cristo, quando Ele disse que estava consumado, e o Espírito Santo dele subiu, para que a partir de então o véu fosse rasgado, e todos nós tivéssemos acesso a Deus, em qualquer lugar, em qualquer momento, qualquer pessoa. Não mais precisamos de sacerdote, pois temos Cristo como sacerdote. Queridos, eu vou ler uma palavra para vocês, uma palavra que certamente nunca será lida em uma igreja evangélica, em uma igreja católica, porque é uma palavra que demonstra a ira de Deus com aqueles que negam a verdade de Deus. Se você não guarda a palavra de Deus, se você vive uma enganação, se você vive uma mentira, eu quero que você ouça essa palavra para que você saiba quem é Deus, porque esse Deus criado pelas religiões, ele não é Deus. Na verdade, ele é tipo uma espécie de Bob Esponja, uma espécie de Chaves, um Deus trapalhão, um Deus que ama tudo e que não tem maldade com nada. Tudo que ele faz é bonzinho. E Deus não é bonzinho não, querido. Deus, Salmo 89 ensina que a sua face é verdade e misericórdia. Então perceba que Ele está dando a verdade para você essa manhã. Perceba que Ele está sendo misericordioso para perdoar os seus pecados. Mas a base do seu trono, conforme diz no Salmo 89.4, são justiça e retidão. Então Deus é justo e pagará cada um conforme as suas obras. Ele quer que você seja reto, que você trace um caminho e vá em direção a esse outro caminho. A menor distância entre dois pontos é uma reta. E Deus quer que você trilhe essa reta, que é a porta estreita, que poucos encontram. Muitos estão perdidos pela porta larga. Então perceba que a palavra de Deus está se cumprindo na sua vida nessa manhã. Vou ler Sofônias, Velho Testamento. Você aí que nem sabe quem é Sofônias, né, querido? A pessoa vê Sofônias e vai achar assim, rapaz, esse cara escreveu errado. Porque Sofônias, eu nem sabia que tinha isso na Bíblia. Então perceba que isso aí é fruto, é um sinal que você não lê a Bíblia. O livro de Sofônias é um excelente livro do Velho Testamento. Então perceba que você está afastado de Deus. E esperamos que você receba esse chamado em seu coração.
Bom, Sofônias capítulo 3, versículo 1. Ai da rebelde e manchada, ai da cidade opressora, não ouve a voz, não aceita o castigo, não confia no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Olha o que Deus está te dizendo, hein? Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos da tarde que não deixam ossos para outro dia. Ou seja, cada um tenta destruir o outro ao máximo. Os seus profetas são levianos, ou seja, não levam nada a sério, brincam, e criaturas aleivosas, ou seja, criaturas traiçoeiras. Os profetas. Deus está dizendo que os profetas não levam a palavra de Deus a sério e que são criaturas traiçoeiras. Profetas, entenda, pastores, padres. Estamos sendo claros? Pois nós podemos explicar tudo para vocês novamente. Os seus profetas são levianos e criaturas aleivosas. Os seus sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência à lei. Ou seja, a lei é a palavra de Deus, que não está sendo seguida. Por isso fizeram violência à lei. Os que querem seguir a Cristo piamente são perseguidos. O Senhor é justo. No meio dela, ele não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo à luz. Nunca falta. Mas o perverso, ele não conhece a vergonha. Exterminei as nações, as suas torres estão assoladas. Fiz desertas suas praças, a ponto de não ficar quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, até não ficar ninguém, até não haver quem as habite. Eu diria, certamente me temerás e aceitará a correção. E assim a sua morada não seria destruída conforme o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada, corromperam todas as suas obras. Portanto, esperai-me a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu juízo é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Porque então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo espírito. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados. Deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Queridos, a palavra de Deus é muito clara. Perceba que o Senhor sabe onde você mora. Ai da rebelde manchada, da cidade opressora. O Senhor conhece a sua cidade. Uma cidade suja, cheia de pecados, cheia de pessoas mentirosas. Mas ai da sua cidade.